Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. E você? Deixa eu aumentar meu áudio aqui. Receberam lá os trabalhos, olharam, viram lá as observações, as anotações. Eu queria pedir, foi um ponto importante, eu queria que todo mundo habilitasse a sua câmera hoje. Ih, Reginaldo, a minha tá meio estragada. Hã? A minha tá estragada. Ah, fica difícil então, gente, porque a gente não está tendo uma participação muito legal, não. E os resultados não estão sendo muito bons, não. A gente não sabe o que está acontecendo. Eu pergunto para vocês assim, estão entendendo tudo? A aula de hoje vai parecer que a gente está xingando vocês, mas se não xingar, eu brinco muito com o pessoal assim, se a gente não der umas pauladas agora, né, não xingar vocês agora, quando chegarem lá na defesa, na apresentação dos trabalhos, vai ser o momento que vocês vão falar assim, ah, não me ensinou, não me ajudou. Então, é muito importante a gente chamar a atenção de vocês agora, mostrar para vocês onde que estão errando, tá? Para que depois vocês não sofram com TCC1, TCC2. Né? Então, é um momento de aprender. Então, tem umas coisas lá, né? Fiz muita observação, achei assim, que por ser um pré-projeto, não teríamos tanta dificuldade. Né? Tiveram trabalhos muito bons. Vocês vão ver que tem texto até que elogiei. Tá? Mas tem uns erros que vocês estão cometendo que eu fico muito preocupado. São erros que a gente estabelece ele em dois momentos na vida de vocês. Tá? Ou vocês não levaram a sério, não prestaram atenção nas matérias, na matéria de metodologia da pesquisa, metodologia científica, ou não levaram a sério agora, quando eu estou trabalhando com vocês com os pré-projetos. Tá? Porque tem erro grotesco que está lá e que eu estou chamando a atenção de vocês há um bom período. Igual, por exemplo, lá no início, se vocês pegarem as nossas comunicações com vocês no WhatsApp, vocês vão ver que eu pedi e enviei para vocês o manual de orientação da FANS. Ele foi enviado lá para vocês. Se não enviei, pelo menos indiquei. Olha, está lá no site, tem que baixar, tem que pegar. Falei isso. Ele é o manual de cabeceira, de instrução de vocês. Tá? Então, a partir de agora, não podem esquecer, não podem largar o manual de orientação de TCC da FANS. Por quê? Tudo bem, ele é de 2013, está desatualizado, nós já falamos isso, a gente criou até uma comissão para poder fazer uma avaliação dele, de alguns pontos que a gente não concorda, que já está desatualizado em relação às normas técnicas, mas é ele que rege a faculdade, é ele que organiza a parte de trabalho.
Então, eu fico olhando lá. Por exemplo, quando o aluno escreve lá para mim assim, trabalho, trabalho de pré-projeto. Na capa do trabalho, sinceridade, dá uma dor no estômago um troço desse que vocês não acreditam. Porque isso já foi falado para vocês, que título de trabalho, capa de trabalho, você não escreve trabalho de alguma coisa. Você nunca põe isso, você coloca o título. Tá, no início, nós separamos, né? Nós falamos com vocês que era para vocês escolherem um tema. Aí depois eu falei assim, agora você transforma, agora já pode colocar um título, transforma o tema em título. Então, é esse o título que deve aparecer na capa. Jamais, jamais, nenhum aluno do ensino médio pode fazer, imagina do ensino superior, o aluno que escreve trabalho de pré-projeto. Fiquei de cara com um trem desse. Né? Então, são esses cuidados, esses detalhes que eu fui colocando. Observem lá que nas minhas anotações, eu coloquei para vocês o tempo inteiro. Esse título não podia estar aqui, essa coisa, essa situação não podia estar aqui, isso não podia estar desse jeito, essas coisas assim. Eu fui observando isso o tempo inteiro. Quando você faz o trabalho no editor de texto e depois manda ele para o PDF, ele tem que ficar idêntico ao que está no editor de texto. Aí a gente percebe assim que às vezes o aluno quer economizar espaço. Então o que ele faz? Ele coloca tudo junto, tudo numa sequência só. Não dá as quebras de páginas necessárias. Aí quando você vai pegar o trabalho, está tudo emendado. Não pode ficar tudo emendado. Ele tem que estar dentro do padrão. O PDF tem que estar dentro do padrão. Tá. Por que disso? Ó, vamos lá. O TCC 2, vocês têm que entregar uma versão em PDF, né? Uma versão gravada em CD, num dispositivo, para entregar na faculdade. Bom, o que tiver nesse dispositivo, ele tem que ser idêntico ao que está impresso. Então, por isso que tem que tomar esse cuidado. O PDF, a única diferença dele para o seu trabalho é que ele vai ser um arquivo menor, mais leve, tá? E que ninguém vai poder mexer nele. Só isso. Mas o resto ele tem que ser fiel ao que você colocou no editor de texto. Ele tem que seguir esse padrão. Né? Então, são alguns cuidados que a gente precisa ter. Houve no início, e tem uma confusão muito grande ainda na cabeça de vocês. Isso foi, assim, 90% dos trabalhos cometeram esse erro. É quase que copiar a capa na folha de rosto. Não. A capa, você começa, inclusive a nossa capa, ela tem um padrão bem interessante, que é outra coisa. Logomarca, pode colocar? Pode. Não é obrigatório, mas você tem que seguir um padrão. Fundação Educacional Fausto Pinto da Fonseca, FANS, Faculdade Nova Serrana, curso Ciências Contábeis, nome do aluno 1, nome do aluno 2. Tudo na sequência. Lá no meio vem o título do seu trabalho. Lá embaixo vem a identificação da data, que é local e data. Nova Serrana, Minas Gerais, 2020. Tá? Esse é padrão da capa. Mas quando você chega na folha de rosto, some os dados da instituição, fica lá no topo os dados dos alunos autores, o título, logo abaixo do título vai vir uma identificação. Essa identificação é trabalho realizado para a disciplina tal, parará, parará, e coloca o nome do professor. Professor fulano de tal, ou orientador fulano de tal. Né? Agora, por enquanto, é professor, não sou orientador. Logo embaixo vem a data de novo. Gente, esse padrão foi ensinado para vocês lá na metodologia da pesquisa. Ele não pode ter sido esquecido, sem contar que lá no manual tem uma capa desenhada, montada. É só olhar. Tá vendo? Então, são coisas assim que não pode esquecer. O que eu estou cobrando de vocês é algo assim, você tem que andar. Você é acadêmico, né? Você tem que andar com isso debaixo do braço. Eu acho bonitinho, no curso que eu estou fazendo, né? Eu acho bonitinho todos os professores que vão gravar as aulas ou que vão fazer as chamadas de vídeo,
Eles não chamam a gente de alunos, essas coisas. Você chega lá na apresentação e fala assim, acadêmicos, boa noite, acadêmicos. Oi, acadêmicos. Olá, acadêmicos. O que é a ideia do acadêmico? É aquele que está na academia, não é aquele mais que está na escola regular. Ele está na academia. E você tem aqui produzir ciência. Quando você vai produzir ciência, qual que é a regra básica? Seguir um negocinho que se chama normas técnicas. Vocês estão achando que vocês vão produzir qualquer relatório no curso de contábeis ou como contadores? Você produz um relatório, aí vocês vão fazer uma perícia, né, contábil e entregar para o juiz. Tá? É possível isso acontecer com vocês? É, todos vocês. Aí você fez uma perícia contábil e entregou para o juiz. Você pode entregar o texto de qualquer jeito? Ele pode ser feito à mão na folha de caderno? Não pode. Ele tem norma. Então, a mesma coisa. Por isso que eu estou cobrando de vocês. Agora é minha vez de cobrar. Eu venho falando, venho mostrando, venho abrindo esse espaço. Por isso que eu falei assim, abram as câmeras. Por quê? Porque a gente fica sem saber. Tem dia que você dá aula sem saber que rumo que o povo está. A mesma coisa. Não deixem de perguntar. Perguntem, tirem as dúvidas de vocês. Porque agora nós estamos fazendo, podemos errar. Mas quando você faz um trabalho, entrega no final já da orientação e vai para a banca, o seu orientador vira o seu avaliador. Olha o papel que ele troca. Ele pode até te defender lá na banca, mas naquele momento que ele entra para a banca, ele é seu avaliador. Então, se você teima com ele e fala assim, vou fazer do meu jeito. E ele fala assim, não faça assim não, faz o negócio certo. Não, eu quero fazer assim. Faz certo. A hora que chega na banca, tá? Ele deixa de ser o seu orientador, seu avaliador e se torna o seu acusador. Que a hora que todo mundo da banca fala assim, mas tá errado aqui. Aí o que ele vai falar? Eu falei, não quis me escutar. Eu falei, não quis me entender. Então, esses cuidados vocês precisam ter. Certo? Outras coisas. Eu falei assim, olha, o nosso trabalho, ele é simulado, é uma simulação que nós estamos fazendo. Por isso que eu não vou pedir, por exemplo, que vocês façam um referencial teórico de 30 páginas, de 20 páginas. Não, eu pedi o máximo 3. Gente, teve gente que me entregou um referencial teórico com um parágrafo, e o texto não tinha nada a ver com o título. Eu não podia aceitar. Como é que eu vou fazer? Pedimos que vocês entregassem no máximo, no mínimo, 2 a 3 páginas, então, 2 a 3 páginas. Teve gente que entregou o texto ainda com um parágrafo e não fez nenhuma referência. Então, está errado. Isso vai pesar na nota de vocês. Não pode deixar isso acontecer. Tá vendo? São detalhes que vocês precisam prestar atenção. Foi pedido, foi orientado, tem que seguir a regra. Justificativa. O que eu falei para vocês o tempo inteiro? Qual que é a proposta de uma justificativa mesmo? O que eu preciso fazer com a justificativa, Leandro? Basicamente, vender o peixe do seu trabalho, convencer da importância. Então, você não vai defender o tema, você vai defender a pesquisa. Então, quando você fala assim, pesquisar sobre plantas é muito importante. Aí, você está defendendo a pesquisa. Mas quando você coloca assim, as plantas são muito importantes, elas são nossas aliadas, elas nos ajudam. Qual que é a defesa que você está fazendo do trabalho? Nenhuma. Você está defendendo o tema e não a pesquisa. Então, quando você vai defender a pesquisa, é isso. Você tem que vender seu peixe. E vocês têm que aprender a fazer isso. Vocês já tiveram aula de marketing. Não sei se tem a matéria no curso de vocês, alguma coisa de empreendedorismo, tem? Em algum momento tem empreendedorismo? É isso, ser empreendedor. Você não precisa ser o contador que tem um escritório com 450 empresas para você tomar conta, não. Mas você tem que ser o contador. Perceberam? É isso. Venda o peixe de vocês, defenda o trabalho. Quando você está fazendo um trabalho de pesquisa, ele é importante para quê?
para quem? Certo? Aí teve gente que me coloca lá, né? Tal, define um monte de coisa na justificativa. Gente, justificativa não é lugar para definir nada. A gente só define alguma coisa lá no referencial teórico. Justificativa é para você vender seu peixe, para você mostrar que seu trabalho é importante. Pensem comigo. Nós estamos falando de ciência. A minha aula é disso. Seminário da pesquisa científica em contabilidade. Não é isso? Nossa matéria. Mas fica imaginando, por exemplo, as empresas que estão vendendo, né, estão pesquisando a vacina contra o Covid. Imaginem o nível que é a justificativa deles no projeto de pesquisa deles. Eles fizeram o que vocês estão fazendo, o mundo inteiro faz, tá? Não é a FANS que exige de vocês, não. É o mundo inteiro. Mas imagina qual seria a justificativa da Pfizer para ela vender a vacina dela para o Brasil. Imagina o que ela deve ter escrito, quantas páginas ela deve ter escrito mostrando que a vacina dela é a melhor, que a pesquisa deles é a melhor. Perceberam? É isso que vocês têm que fazer. Então, essa é a minha preocupação. Por que eu estou chamando a atenção agora? Vamos lá. Tudo que eu observei no trabalho de vocês, vocês precisam fazer a correção, precisa organizar, vocês vão entregar o trabalho corrigido, tá? E junto com o trabalho corrigido, vocês vão entregar o banner. Não foi isso? Nós combinamos que vai ter um banner, não foi? Só que ao invés de vocês entregarem ele impresso em lona, vocês vão entregar a sua arte. Certo? Tudo que está no trabalho vai para o banner. Então, quem lê o banner de vocês precisa ser convencido que o pesquisa de vocês vai ser legal. Por que você tem esse convencimento? Indiretamente, as escolhas de quem vai ser orientador de vocês no ano que vem, passa por aí. Porque a hora que você faz uma boa justificativa, você escreve um bom pré-projeto, os professores que já são orientadores vão ter uma noção. Opa, esse aqui é legal. Eu estou falando isso porque eu sou coordenador do curso de pedagogia. Na hora de mandar para os meus professores orientadores, eu faço uma lista de trabalho, né, os temas, mando para eles. Aconteceu agora esse ano. O orientador virar para mim e falou assim, olha, eu não quero esse trabalho porque eu não tenho condição de orientar este assunto. Partindo de quê? Da leitura que ele fez do pré-projeto. Estão percebendo a importância disso? Porque lá o orientador não é você que vai chegar e falar assim, eu quero fulano de tal, porque eu gosto dele, eu quero que o Reginaldo me oriente. Não, o Reginaldo não vai te orientar. Entendeu? O Reginaldo não é você que escolhe. Então, é aí que você vende seu peixe. É o que o Leandro falou. Guardem bem isso. Vocês precisam fazer uma justificativa para vocês vender esse peixe. A mesma coisa. Objetivos. Falamos tanto de objetivo. Aonde que está o erro dos objetivos de vocês? Tem hora que eu fico pensando assim, vocês cometem uns erros parecido com o prefeito e o vereador. Quando o vereador fala assim, vota em mim, que eu vou construir uma escola. Corre dele, porque o objetivo dele não é esse. O objetivo dele é legislar e não executar. A mesma coisa com vocês. Aí vocês colocam lá assim, nós vamos melhorar o escritório de contabilidade do fulano de tal. Você não vai melhorar nada. Você não. O seu trabalho pode até melhorar, mas você tem que focar o seu objetivo no trabalho. Ele é que é importante. Perceberam? Então, o objetivo ele não pode ser uma ação executável. O objetivo tem que ser uma ação que vai ser proporcionada a partir da pesquisa. Então, quando você coloca lá assim, analisar, definir, são ações, sim, mas da pesquisa. Agora, quando você coloca lá assim, uma que eu vi que foi muito engraçado, teve uma engraçada lá, tipo isso, né? Limpar o escritório do fulano de tal. Tá, isso não é objetivo de pesquisa, não.
Isso é uma ação executável, né? Isso aí você não vai fazer pesquisa, não, você faz mutirão. Estão percebendo? Então, são esses detalhes que vocês têm que tomar conta, ter cuidado. A mesma coisa aconteceu. Escreve um texto enorme e não coloca nenhuma pergunta. Aí você lê o texto e você pensa assim, qual será o problema desse trabalho? O que eu afirmei para vocês 530 vezes? Qual que foi a afirmativa que eu falei do problema? O problema tem que ser em forma de pergunta. E se não tiver problema? Não tem projeto, não tem pesquisa, não tem trabalho. Não tem nada. Então, você me entregou um texto enorme, falando um monte de coisa, analisando o contexto do mercado internacional, não sei das quantas, e não pôs uma pergunta, então seu trabalho não tem problema. Se não tem problema, para que trabalho? Aí, botei lá, fiz essa observação lá. Gente, quando fala assim, problema, você não tem que escrever texto nenhum, você só coloca pergunta. Pronto, esse é o problema. Você não precisa justificar, você não precisa explicar, você não precisa definir, nada disso. Botou a pergunta, já está pronto. Definições, justificativas, aliás, nem justificativo, justificativo está no justificativo. Definições, explicações, textos, né, argumentos, vai lá para o referencial teórico. É lá que tem que estar. Da mesma forma que teve um trabalho que colocou assim para mim. Concluímos o nosso trabalho de pesquisa. Eu falei, mas concluiu onde? Só é projeto. Não tem conclusão agora. Você não tem que concluir nada. Os verbos, eles acontecem no futuro. Por quê? Porque você está fazendo um projeto, um pré-projeto. Se é um pré-projeto, é algo que será. A pesquisa será dessa forma. Quando você chega na metodologia, você fala, a pesquisa será feita a partir de questionário. A pesquisa será feita num campo, a pesquisa será feita, sempre será, vai acontecer. Porque agora você está fazendo um pré-projeto, é uma questão lógica. Parou e pensou. Certo? Essa organização é importante, porque quem está ali no trabalho de vocês vai fazer, mas concluir o quê? A nossa análise de dados, eu falei, mas nossa análise de dados, eu nem fizer questionar, já está analisando os dados? De onde? Aí duas coisas importantes. Ou não entenderam nada do que foi explicado, ou simplesmente foram lá na internet, arrancou um baita de um trabalho e me entregou. Teve um trabalho que tinha 15 bibliografias, 15 referências. Quantos que nós pedimos? 5. Era só para vocês entenderem. Como é que eu ponho as referências lá? Então, você dá a mão à palmatória que foi copiada alguma coisa de algum lugar. Ah, então, são erros grotescos de um trabalho tão pequeno e tão importante na vida de vocês. Eu estou no meu período de conclusão. Eu vim explicando, vim ensinando, vim caminhando. Agora eu quero um resultado. E os 2 resultados que eu preciso são o trabalho escrito, bem feito, bem organizado, ele vai ficar arquivado na faculdade, e o banner, que é só a arte, não precisa imprimir. Essas 2 coisas é que eu vou definir e falar assim, esse aluno entendeu, esse aluno sabe o que nós estamos falando, esse aluno tem condição de fazer um bom projeto lá na frente. Tem textos ótimos, tem ideias excelentes, certo? Mas tem alguns erros grotescos ali que não podem ser admitidos. Vamos mais. Chegamos na parte da metodologia. Metodologia é como é que esse trabalho vai ser feito. Qual o método que eu vou utilizar? Foi uma das últimas aulas que nós tivemos, inclusive uma das provas que trabalhou em cima disso. Qual o método que eu vou utilizar? Minha pesquisa vai ser qualitativa, quantitativa? Minha pesquisa vai usar um trabalho de campo? Minha pesquisa vai ser tal coisa? Lógico, sempre escrevendo na terceira pessoa. Tá? Você não se envolve com a pesquisa. Então, você não coloca nossa, minha, eu. Isso não aparece na pesquisa de vocês. Tá. Aí, ali na metodologia, que você vai explicar como é que vai ser feito isso. Qual o caminho que eu vou seguir para poder conseguir fechar essa pesquisa? Se você não faz isso, sabe o que acontece? Você fica com uma pesquisa em aberto. Você não sabe que rumo que você vai tomar.
Aí é a seriedade do negócio. Tá? Da mesma forma que é muitíssimo importante você definir alguns fatores. Quando nós pedimos, por exemplo, recursos, aí teve gente que me escreveu um baita de um texto, me contando um tanto de coisa. Gente, era a coisa mais simples do mundo. O recurso, você faz uma tabela onde que você coloca lá o material que você vai utilizar, as quantidades e o preço. Você já fechou na tabela recursos materiais e recursos financeiros. Pronto. Embaixo, você lista os recursos humanos. Alguém me perguntou isso numa das últimas aulas. O que seriam os recursos humanos? Eu posso me colocar como pesquisador? Não, você não é recurso humano. Você vai colocar pessoas que você precisar mais no seu trabalho. Vai incluir mais gente? Eu preciso de uma orientação? Eu preciso de uma aula? Eu preciso de uma entrevista? Então, quem são os recursos humanos? Aonde que eu vou usar isso? Eu vou contratar um menino para me ajudar? Recursos humanos. Que vocês também sabem. Vocês estudaram tanto aí o RH de vocês, você sabe o que é isso. Como é que recurso humano que eu preciso? Para abrir um escritório, eu trabalho sozinho, consigo? Se for uma empresa, tudo bem, mas se for 400, como é que eu vou fazer? Eu preciso de recursos humanos. Uma pesquisa também é. Qual que é a importância disso no trabalho de pesquisa? É você avaliar se a sua pesquisa é viável. Você vai dar conta? Eu estou usando muito esse exemplo porque é algo que vocês estão vendo no dia a dia. Se não estiver vendo, por favor, comece a enxergar e dá uma olhada nisso. Mas pensa lá, por exemplo, teve uma empresa que vai fornecer a vacina, que foi perguntado para eles, vocês têm vidro suficiente para produzir a vacina? O que é que eles estão perguntando? Vocês têm recursos materiais para poder fazer isso? Tá vendo? Vocês têm como fazer certas coisas? Você tem como gastar com isso? E vocês vão fazer isso no dia a dia. Quando o camarada procurar o escritório de vocês ou vocês para abrir uma empresa, você precisa fazer essas perguntas que eu estou fazendo para vocês no trabalho. Por quê? Porque a hora que o cara chega para abrir uma empresa, vai perguntar para ele, olha, você tem recurso financeiro para abrir empresa, para abrir uma sociedade? Você tem dinheiro suficiente para investir no que você está fazendo? Olha o que você está fazendo. Você está fazendo o meu papel lá. Agora eu pergunto para você. Você tem dinheiro suficiente para fazer uma pesquisa? Aí até brinquei com vocês. Lembra disso? Se for preciso ir para a França para pesquisar, como é que vai fazer? Vocês têm condição de pagar a passagem? Perder os dias de serviço? Para poder fazer a pesquisa? É algo importante para ser pensado. Planejamento. Só isso. O que eu estou cobrando de vocês é a cobrança que é o que todo mundo já ensinou. E da agora para frente são 2 anos, aliás, 1 ano, né? 2 períodos que vocês vão botar em prática tudo isso. Por isso que eu estou forçando a barra agora, forçando mesmo. Porque se eu não forçar agora, vocês vão apanhar muito depois. Tem hora que eu fico torcendo que os meus alunos eles tivessem pelo menos um de alguns dos professores que eu tive, né? A gente apresentava os negócios e virava para você e falava assim, nossa, você está pensando nisso ainda? Pensava isso lá na Idade Média. Aí você fala assim, nossa, mas será que eu estou com a cabeça tão ruim assim? Porque tem hora que nós estamos presos em certas coisas lá atrás. Nós não paramos para pensar nas coisas que nós estamos fazendo. Então, por isso é tão importante montar um projeto, por isso que é tão importante planejar, para que vocês consigam executar bem a pesquisa. O pré-projeto vai transformar em projeto e o projeto vai transformar em pesquisa. E é o que valida o curso de vocês. E vou mais além, tá? Não fique pensando, por exemplo, que porque está na pandemia, que tudo vai ser facilitado e tudo mais. Não. Sabe qual foi a conclusão dos coordenadores de curso e dos professores orientadores? Nós não vamos abrir mão das apresentações dos alunos. Mesmo que não tenha uma banca presencial, nós faremos uma banca a partir do Zoom. Eles vão ter que apresentar o trabalho deles, porque isso é importante. Isso é muitíssimo importante na vida de vocês. Não é por sacanagem, não. Mas é porque a gente vem ensinando. Então, é por isso que eu estou fazendo essa cobrança. Porque a hora que chega lá na frente, não dá conta.
eu tenho um trabalho que eu estou orientando, que eu sinto muito, mas não vai chegar lá na frente, não. Aliás, não é muito lá na frente, né? Porque a data que eles têm que entregar para nós agora é dia 23. E o trabalho está capenga. Não adianta, você fala com a pessoa, ou escreve, ou é assim, ou faz, e a pessoa mantém o mesmo ritmo. Não entrega, não lê, não organiza. Então, eu estou fazendo essa cobrança com vocês também. Ah, vou cobrar sim. Nosso tempo está quase acabando, voltamos no segundo momento, e no segundo momento eu vou abrir espaço para vocês perguntarem e tirarem as dúvidas. Mas o mais, assim, das orientações, se não me engano, parece que eu recebi um comunicado de uma dupla que eu não devolvi. Quem foi? Está aqui? Que tem uma dupla que eu não devolvi o trabalho, né? Parece que é Elton e Leandro. É o Elton Leandro, Eu né? te mandei por último, Reginaldo, eu te mandei por último. Aí eu avisei que eu tinha reencaminhado o arquivo. Sim. Só que eu não tive retorno ainda. Não, é porque eu não consegui, porque a hora que você mandou para mim de volta, eu já estava aqui na Amara e o movimento aqui tá bem grande, Certo? tá? Então, por isso Sim. que eu não consegui. As minhas correções, elas são mais eficientes, assim, de 3 a 6, tá? É de madrugada. Certo. Aí por isso que eu não consegui. Depois do almoço, aí já não consigo mais nada, já é uma confusão tremenda aqui, tá? Mas hoje mesmo eu já te devolvo, tá? Já Certo. vou devolver vocês. Agora, presta atenção no detalhe. Quando vocês, essa é uma dica, tá? Não é tanto uma regra, não. Mas quando vocês forem mandar trabalhos para corrigir, tá? Para correção, manda ele no Word. É mais fácil para a gente fazer a correção e ajudá-los a colocar em ordem, tá? Quando é correção. Então, assim, a hora que você chegar o ano que vem, que vocês já tiverem o seu orientador e for trabalhar dessa forma, independente, se mesmo se for presencial, ele vai te pedir para você mandar o arquivo, porque ele vai corrigir, é virtual. Ele vai orientar presencial, né? Ou virtual, igual nós estamos fazendo, mas a correção ela é virtual. Você manda para o professor faz a correção e te devolve. Aí uma coisa bacana, usem o mesmo arquivo o tempo inteiro. Então, por exemplo, mandou para o professor fez a correção, aí ele devolveu. Ao invés de você corrigir no seu trabalho, você pega o trabalho que ele mandou, faz as correções, organiza tudo e devolve. Tá certo? Isso economiza tempo, economiza as dificuldades, né? Então, isso tudo é muito importante. Por que eu estou falando isso? A gente sabe direitinho. Depois vocês observam lá como é que os meus arquivos são nomeados. Tá? Meus arquivos são nomeados assim, FANS 2020, aí está lá, seminário, ou alguma coisa, o nome dos alunos e o título. Eu geralmente sigo esse padrão. Por quê? Porque aí eu não fico abrindo arquivo de 2019. Eu não fico abrindo arquivo do TCC1. Entendeu? Então, eu vou fazendo esse tipo de coisa. Aí, o que acontece? Por que a gente sabe que vocês não usaram o arquivo da gente? Porque a hora que volta, vem um nome totalmente diferente. Olha que eu mandei FANS 2020, parará, para vocês, e recebi um monte de pré-projeto, projeto não sei das quantas, e nunca um nome completo, o nome de vocês. Identifiquem-se. Isso é importante. Porque vocês imaginam, eu não recebi só um trabalho, eu recebi um monte. Eu tenho seis trabalhos de TCC. Então, se eu não renomear, se eu não nomear esses trabalhos dentro desse padrão, eu misturo o meio de campo. Então, isso também é importante, isso é norma. Imagina você trabalhando no escritório de contabilidade seu e que você não faz essa organização de arquivos, uma vez que ele é quase totalmente virtual. Tem um trabalho assim, não tem? É um trabalho que fala disso, né? Da digitalização dos escritórios, essa coisa toda. Isso é muito bacana, tá? Lembrem-se bem disso, organizem bem essas coisas. Isso tudo facilita a vida de vocês, tá? A gente tem uma mania de achar que o novo é muito ruim, o novo não presta, aí a gente não faz o novo. E hoje vocês vão ter que fazer. Como contadores, vocês vão receber
eu conversei sábado com uma contadora, e ela falou assim, olha, muda toda semana. Toda semana a gente tem que aprender uma coisa nova dentro da contabilidade. Então, é isso que vocês têm que fazer. São mudanças que estão acontecendo, são mudanças que vão ser passageiras, mas tem muita mudança que vai vir para ficar. Né? Eu tenho um amigo que é da filosofia também, que falou que nós tivemos que aprender em 30 dias o que deveríamos ter aprendido em 30 anos. Né? E realmente, o negócio foi uma pressão muito grande. Estamos aprendendo. Garanto para vocês que todos os professores hoje sabem como é que funciona o Zoom. E olha que foi uma resistência, uma briga em março. Em março tinha gente, um brigante, né? Professor brigante, que o treino não funcionava, que não tem jeito. Aí ontem, na prova F, eu tive que escutar uma que eu queria cair para trás. Tá? Ontem, na prova F, né, o que aconteceu? Uma aluna mandou para mim no privado se tinha jeito de eu mandar a prova para ela imprimir e resolver. Eu quase morri, falei, não tem condição. Será que ela não entendeu que a prova é virtual? Ela está no Google Form. Ela vai simplesmente responder e enviar. Não tem que copiar nada. Ela não tem que escrever nada. É só responder. Estão percebendo como que a gente ainda tem uma certa resistência? Então, vocês não podem resistir, não. Vocês têm que começar a mudar. Vocês vão entrar num caminho aí que é um caminho de mudanças. Por isso que eu estou cobrando isso de vocês. Pensem. Aí você não vai seguir a norma da BNT, não. Porque essa matéria era muito chata. Mas lá você vai ter que fazer relatório dentro de um padrão. Lá você vai ter que cobrar do seu fornecedor, do seu cliente, uma nota fiscal padronizada, um recibo padronizado, uma etiqueta padronizada. Tudo isso é a grande tacada na vida de vocês. Ok? Então, olha, 10 minutos para a nossa volta. Aí o espaço, 10 minutos a gente volta e o espaço vai ser de vocês. Então, pega o trabalho lá, dá uma olhada no arquivo de vocês, toma uma água, olha o que é, vê as dúvidas que vocês têm para a gente poder tirar no próximo bloco. Ok?